Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estávamos com alguns problemas técnicos aqui para conectar a live de hoje, mas agora deu certo. Hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Pedro Benato, e que vai falar sobre direito do trabalho. Nós vamos falar sobre direito digital no direito do trabalho. E nós temos um encontro marcado todas as quartas-feiras, como vocês já sabem, para falarmos de direito digital. Vamos fazer alguns encontros também com convidados, assim como estamos fazendo hoje com o professor Pedro. Vamos fazer também com o professor Luiz Roberto Carboni. Vamos fazer com o professor Aqualo. Vários professores vão ser convidados para conversar um pouquinho com a gente a respeito de direito digital e as suas influências em outros ramos do direito, na prática, no dia a dia. Estamos aguardando o professor Pedro, que já deve estar aparecendo por aqui. Deixa eu ver. Muito bem, então nós vamos convidar vários professores para que eles estejam aqui conosco falando um pouquinho da prática e como é que as normas estão sendo aplicadas com relação ao direito digital, a tudo que aconteceu depois da pandemia, quais são as implicações disso na prática. Vamos ver se o professor Pedro conseguiu entrar. Deixa eu olhar aqui. Aí, professor Pedro. Tudo bem, professor Pedro? Eu vou te chamar aqui. Deixa eu te convidar para ingressar na nossa live. Aí, conseguimos. Tudo bem, Pedro? Minha grande amiga, tranquilo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Vamos falar um pouquinho de direito trabalhista? A Que matéria influência mais... e as nuances do direito digital no direito trabalhista? Bom, deixa eu Bora. começar falando do seu livro. Pedro, além de ser meu amigo, além de ser professor, Hum, além de ser escritor, o que mais, Pedro? tá bom. Pai do Pedrinho, Acho que é o mais né? importante. Ele também, olha lá, EPD, ó, o pessoal tá aparecendo aí, já tá falando, olha lá. Ele também lançou um livro de direito trabalhista, né, Pedro? Que eu sei que está esgotado. Você Não tem aí vou... para mostrar para gente? Apareceram, mas agora deve ter umas 15 lá no site. Eu já derrubei tudo ali. É fã de BBB mesmo, viu, Marcelo? Pedro é fã de BBB. Ah lá, Direito do Trabalho Aplicado, muito legal. Sejam todos bem-vindos. FMU também, coordenador da FMU. Nossa, nossa lista aqui tá Tá grande, muito né? legal. Mas tá Então bom, os aí o amigos. livro super, hiper, ultra, mega bem recomendado, o livro do professor Pedro, esgotou, aí voltou para as editoras, esgotou de novo, agora está na terceira edição já, né, Pedro? Tá, eu acho que tem o Noveleiro das Nove. Eu tô lendo aqui, ó. Novela, você tá vendo que a sua moral tá total, né? Eu vou contar Noveleiro, mais uma coisa, sabe por que ele gosta tanto de televisão, gente? Pode falar, Pedro? porque pode, pode, É pode, que ele pode. já teve umas aparições na televisão, já numa certa revista, já foi garoto propaganda, né? Olha a Yara aí, ó, a Yara da Ele é Uninove. do Nossa. meio artístico. Oi, Yara, tudo bem, Yara? Legal. Pedro, seguinte, a gente sabe que depois da pandemia, o direito digital acabou aparecendo muito em várias áreas do direito. E o direito do trabalho não foi diferente. E eu queria falar com você um pouquinho de home office, de como controlar essas jornadas de trabalho, hora extra, como é que eu verifico aquilo que está sendo feito, aquilo que não está sendo feito, como que são feitos esses contratos,
Quais as maiores dificuldades dos empresários no dia a dia de trabalhar com essa nova modalidade, né, que invadiu aí todas as empresas e que algumas, inclusive, continuam utilizando, né? Porque a gente sabe que acabou a quarentena, mas muitas empresas adotaram o home office como uma modalidade de trabalho contínuo na empresa. Então, eu queria ouvir você um pouquinho a respeito disso. Então, minha amiga, a gente também aqui no escritório, a gente tem visto que muitas empresas elas optaram em permanecer no direito, vamos falar, no trabalho remoto. E, obviamente, ela tem tudo a ver com essa sua área que vem crescendo muito, né, que é o direito digital. O teletrabalho ele tem uma série de desafios e com a medida agora mudou de novo, né? A gente está sofrendo cada dia uma situação nova, né? Porque eu acordo, vem uma nova medida provisória que afeta o direito do trabalho. O que aconteceu com a pandemia? As empresas elas tiveram duas medidas provisórias do governo do atual presidente, determinando que por mudança unilateral eu, Pedro, pudesse mandar você, Alessandra, para casa. Olha, vai trabalhar de casa e beleza, a gente se vê e conversa, eu te controlo no telefone, nos meios telemáticos. Só que teve um grande problema. Com a reforma trabalhista, nós já tivemos uma alteração no teletrabalho. Nós não tínhamos muita legislação sobre, a gente tinha um parágrafo único do artigo 6º que ele equiparava o teletrabalhador ao trabalhador comum. Simples assim, né? E aí vem a medida, aí vem a reforma trabalhista falando, não, vamos agora falar um pouco desse camarada. Só que eu acho que aí vem o primeiro erro da reforma, né? Entre outros, né? Que eu sou um cara bem crítico a ela. Ela simplesmente joga o teletrabalhador para um artigo da CLT que não tem controle de jornada, que é o artigo 62, inciso 3 da CLT. Qual que é o problema disso, Ale? O cara vai trabalhar mais. Eu brinco até com os alunos que, e aí eu vou mandar um abraço para todas as faculdades, né? As atuais, a EPD, a FMU e a Ale, para quem não sabe, ela é minha chefe na São Judas também, nossa coordenadora lá. Eu vi que tem um pessoal da São Judas. Não posso deixar de falar também da São Judas, né? E qual que foi o grande problema, Ale, que eu encarei? As pessoas no começo acharam lindo ir para casa. Falaram, eu trabalho em casa, legal. Só que eu perguntei para elas outra situação. Falei, perfeito. Você tem reparado que você está trabalhando um pouco mais? Nossa, eu perdi mais. Eu estou trabalhando de forma exaustiva. E aí eu pergunto, você está recebendo para isso? Não, não estou recebendo para isso. Ó, já estou vendo até a Bruna falar, trabalha mais. Não tenha dúvida, as pessoas trabalham mais. E aí você fala, mas Pedro, eu posso ter hora extra? Legalmente não. Lógico, tem os princípios do direito do trabalho, mas no artigo 62, inciso 3, falava que o teletrabalho não era submetido ao controle de jornada. Isso era péssimo. Então você vai para casa, trabalha das 8 a sei lá que horas, e você continua. Sem contar, que eu falo, é muito bom você estar trabalhando, por exemplo, eu estou de camisa e estou com uma bermuda do Simba e meias. E eu vou dar aula daqui a pouco na OAB. É uma alegria. Mas você acaba trabalhando muito mais e você acaba não percebendo. E com o passar do tempo, as pessoas acabaram transformando aquele ambiente, que era um ambiente de descanso, num ambiente corporativo. Você está olhando, você está deitado na sua cama, olhando para frente e falando, meu Deus, eu tenho mais um prazo para ter, mais um contrato, dá tempo, né? Isso se você não leva o notebook para a cama, tá vendo aí, o pessoal sabe que eu vejo novela, você está assistindo Pantanal e fazendo um contrato. Aí começou o Big Bang, agora acabou o Big Brother, mas acabou o Big Brother e você está fazendo contrato. Começa o filme da Globo, você está terminando um outro, tá respondendo os e-mails. Acabou a ideia de expediente, né, Pedro? Parece que manhã, tarde e noite virou expediente. Exatamente ali. Então, assim, a gente está num looping sem fim. E aí vem a medida provisória. Há 4 semanas atrás, para ser um pouco mais exato, que ela fala o seguinte, a 1108, ela deixa bem claro que o teletrabalhador que não trabalha por tarefa, ele tem que ter controle de ponto. Mas eu tenho uma séria dúvida, Lê. Será que a gente vai transformar isso em lei? Porque a medida provisória, ela veio com uma série de falhas e está com uma série de emendas e jabutis. Daqui a pouco ela vence. Então, assim, nós voltaremos para o 62, inciso 3. Então, assim, o que eu tenho acompanhado também as suas redes sociais, aliás, eu tenho vários amigos aí que eu estou vendo que está entrando, acompanha a professora Alessandra, que ela fala muito sobre o direito digital,
E como isso é importante? Eu acho que até para o direito do trabalho, para o advogado trabalhista que está em home office, nós estamos, na grande maioria, eu tenho um escritório, mas eu fico 70% fora dele. E eu consigo fazer aí a minha vida do dia a dia, do trabalho por aqui. Então, ou da onde estiver, né? Eu acho que isso ele tem muito a ver com o direito digital, né, Ali? Então, eu acho que a gente estamos vivenciando uma quarta revolução, que é essa do direito digital. Eu até brinquei contigo uma vez que a gente foi falar sobre a sociedade da informação, que é a quarta revolução. Tudo que você fala, o direito digital, a LGPD, ela bate em toda a área do direito. E o direito do trabalho não é diferente. Pedro, esses problemas que você está falando com relação à legislação, eu chamo isso de trabalhar ideias novas com uma mentalidade antiga. Né? Então, a pessoa está em home office e a gente vai controlar a jornada. A gente tem alguma coisa completamente nova que provavelmente a gente vai ter que trabalhar mais por demanda, mais por encomenda, do que especificamente por quantidade de tempo medido em horas, né? Início, fim, porque esse controle é muito mais complicado. Então, o que a legislação tenta fazer é trabalhar ideias novas, coisas que são diferentes, com aquela mentalidade antiga que funcionava quando todo mundo estava dentro de uma empresa. E a gente tem muito esse problema no direito digital, né? As coisas são novas, mas a mentalidade é antiga. Por exemplo, eu cheguei numa empresa esses dias e eles estavam trabalhando com os PJs. Até dei esse exemplo para o pessoal. Aí quase tive um ataque, né, do coração, porque tinha uma caderneta para anotação de ponto dos seletistas e uma dos PJs. Maravilhoso. E aí, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Então, são coisas novas, inovações, que a pessoa ainda trabalha com uma mentalidade antiga. Eu acho isso que você comentou, a pejotização é algo incrível, né? As empresas, elas aproveitaram também muito da reforma trabalhista e elas pejotizaram do dia para a noite centenas de empregados. Você deve estar encarando esse problema no escritório. Eu também, e a gente acaba vendo aí, e até entre a cruz e a espada, né? Porque tem dia que a empresa procura para defender e tem dia que é o empregado. Olha, eu preciso atacar. Então, nós ficamos realmente num mato sem cachorro, né? Eu fico muito preocupado. E eu acho que essa questão do direito digital, o advogado trabalhista hoje, você não consegue, a gente fala muito do ius postulandi. Vamos falar um pouco do direito digital. Eu vou fazer uma petição inicial. Como é que eu vou fazer sem um computador? Como é que eu vou acessar ou ver o processo se ele não é mais físico? Então, assim, a própria CLT, em alguns aspectos, ela tem que ter uma certa flexibilização, porque às vezes me procura uma cliente, ela, professor, queria uma ajuda para a defesa, fiz essa aqui, esbocei, mas eu não tenho como pagar um advogado. Eu dou uma força para a pessoa, mas ela não segue o protocolo. Por quê? Porque ela não tem certificado digital, OAB. Como é que ela vai no fórum? Se o fórum também não estavam recebendo eles na pandemia. E a gente sabe que, bom, agora os fóruns voltaram com a obrigatoriedade da máscara. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é o que você falou, eu acho que o direito digital ele vem se desenvolvendo muito. O direito do trabalho ele vem tentando acompanhar, o trabalhador ele vem tentando acompanhar essas mudanças, mas a gente não vem conseguindo. Então você vê que vem uma série de medidas provisórias, uma série de situações do governo que não atendem o trabalhador propriamente dito, e também eu vou falar que as empresas. Porque para a empresa também eu vou falar, foi um mundo muito bom. Eu sempre falo, o home office, o teletrabalho, para uma empresa, se você parar para analisar friamente, ele é o melhor dos mundos. Se você olha a CLT, eu falo o seguinte, olha, eu tenho um escritório gigante, que eu gasto X de luz, Y de água, Z de várias outras, internet. Então, assim, eu tenho uma fortuna que eu gasto ali. Eu pago um aluguel absurdo. Eu fecho toda aquela estrutura, deixo uma sala só. Ponho meus 40 advogados em casa, cada um com seu computador, e eu não forneci nada, porque o teletrabalho, ele também libera isso. Eu posso colocar em contrato que a responsabilidade é sua, Alessandro. Ah, mas quem vai pagar pelo Isso. equipamento? Vamos responder para o pessoal que está aqui, porque eu recebi várias perguntas desse tipo. Aí a pessoa te coloca em home office. Ela é obrigada a te dar um computador, a pagar a sua internet, a pagar a energia elétrica. Como é que fica isso? Então, não. Olha que coisa boa para o empregador. Não. O contrato de trabalho que irá prever quem assumirá o risco. Então, vou pegar o melhor do mundo para o empresário. Eu coloco vocês todos em casa,
simples assim, e falo, então, a partir de agora, a internet de vocês tem que ter, sei lá, 100 megas. Ah, Pedro, mas é caro. Eu vou utilizar aquela política que as pessoas utilizam. Se você não quer, tem quem queira. Você vai colocar a internet? Ah, eu vou colocar então. Então você paga a sua internet, você paga a sua luz, você paga o seu computador, você vai colocar os itens de ergonomia, que é uma cadeira XPTO, para você não sofrer um acidente de trabalho, porque a culpa também será sua. Quer dizer, o empregador ele transfere esses gastos para o empregado, ele transfere o risco de acidente de trabalho, doença de trabalho para o empregado, e ele continua com a mesma dinâmica do dia a dia. Detalhe, podendo aumentar o serviço do empregado. Virou Porque quase imagina, um sócio dele nos custos, né? Só nos custos. exato, ele vai continuar com a mesma carga de trabalho. Aliás, eu vou dobrar a sua carga, mais uns dois. Eu vou ter uma diminuição de despesa, uma diminuição de pessoal e vou ter aumento no lucro. Por quê? Porque eu transferi tudo para você. É óbvio que nem todas as empresas estão pensando assim, graças a Deus. Há algumas empresas que elas têm aí aquela ajuda de custo de home office, elas acabam pagando uma parte ou até mesmo fornecendo. Eu trabalho com uma aí no escritório, que eles fornecem computador, eles fornecem cadeira com ergonomia correta, só que não dá para você colocar essas empresas como um todo. Eu vou citar uma que é muito famosa, como está público, dá para a gente citar, a Gol. Acho que foi a Gol ou foi a Azul, mas as duas têm o mesmo processo seletivo. Quando você vai prestar o processo seletivo para home office, a primeira fase é você já ter um equipamento mínimo. Então, assim, a Alessandra vai prestar, você tem que ter uma cadeira XPTO, uma internet mínima tal e um computador mínimo tal. Se você tem esses requisitos, você está habilitado para uma segunda fase. Se você não tem, sinto muito. Então, é muito complicado, ficou muito difícil para o empregado. Teve uma pergunta aí no nosso chat: como é que se caracteriza o assédio moral com relação às cobranças excessivas do home office? Então, houve uma explosão, César, o César foi meu aluno também, houve uma explosão de denúncias, e eu vi que a Bruna também ela colocou, eu sei que ela trabalha com compliance, e ela também falou aqui que está com uma cheia de denúncias, ela trabalha com isso, por causa do aumento de carga horária. Falou, olha, na minha empresa as pessoas estão trabalhando de forma triplicada. Nós temos algumas ações na Justiça do Trabalho versando sobre rescisão indireta do contrato de trabalho por aumento pelo rigor excessivo, que é a linha B do artigo 483 da CLT. Mas agora sim, César, quais são os julgados? Não temos ainda. E eu vou falar uma coisa que é meio triste. Eu tendo a dizer que vai dar como pedido de demissão. Não está muito fácil, porque assim, você tem rigor excessivo. O juiz vai falar, então, mas porque você está sendo cobrado? Então, assim, tem que ter uma prova muito concreta sobre esse rigor excessivo. Uma coisa é o aumento da carga de trabalho, mas eu consigo fazer. O empregador ele vai bater nessa tecla. Não tenha dúvida. E ele vai colocar que essa questão também está com os outros empregados da empresa que vão ficar quietos. Isso, a questão do padrão, da comparação, né? A mais A, B e X conseguem fazer essa carga. E aí. Exato. Chegou até a gente do Legal, hein, ali, ó. Vamos falar também, já que a gente está falando. Vamos também falar do pessoal do Legal, né? Mas então nós temos uma comparação muito grande, porque assim, Ale, você imagina da seguinte forma, a Alessandra é a juíza, e qual que vai ser a minha defesa para a Alessandra? Então, Alessandra, mas tem 9, 10 pessoas na minha empresa que estão com a mesma carga, igual a dele. Pergunta para eles, são testemunhas aqui, ó, tem duas que são testemunhas. E, obviamente, eu vou falar para a testemunha não vai se comprometer. Ela precisa do emprego. Porque Não, você e o vai. fato da pessoa fazer não significa que é uma carga razoável. Ela pode estar ali ralando porque ela não pode perder o emprego e ela está enlouquecida ali, está trabalhando no loop manhã, tarde e noite, e de repente ela vira um parâmetro, mas um parâmetro totalmente acima do esperado, né? E você vai chegar naquele segundo ponto, Nelly. A gente está numa crise absurda, com 14 milhões de desempregados. Então você bate na segunda. Você chegou perfeitamente no segundo aspecto. A essa não quer? Eles não podem pedir demissão. Porque talvez você, Alessandra, consiga e tenha uma reserva para cima do ano. Os outros 9 aqui não. Eles vão trabalhar de forma excessiva e não vão falar nada. Então, assim, é uma onda muito complicada para o empregado.
A gente sabe aí que o direito e a tecnologia ela veio para isso, essa questão do híbrido. Você vê uma coisa muito interessante, Ale, que saiu numa pesquisa da própria Fundação Getúlio Vargas. Tem empregado que não quer voltar. Está tendo muita rescisão direta, eles estão forçando uma rescisão direta porque para eles também o home office é confortável. Porque para nós, também você está perto, eu sei que você, por exemplo, Ale, tem filho, eu também tenho o meu. Para nós, ficar perto deles, por mais que a gente esteja trabalhando, também é uma alegria. Então, para aqueles empregados, fala, pô, mas minha Cris está aqui na minha casa e eu estou tendo uma oportunidade que eu nunca tive. Então, o empregado também ele quer ficar nessa situação. Ó, o Michel, a Vivi falou que ela fez 2 anos de home office, ó, 20 horas por dia. Mas o César não quer voltar presencial. Nós temos que estudar também isso. Como é que vai ser essa volta? Porque algumas empresas já voltaram. Nós, professores, já voltamos. Mas outras empresas ainda não. Elas estão aguardando para voltar. E aí? Como é que vai ser esse retorno? Só avisando, a CLT ela permite um retorno unilateral, tá, Lê? Eu mando, você obedece. Eu só tenho que respeitar um prazo de 15 dias de transição. Alessandra, você vai voltar presencial. Pedro, quando? Não, daqui 15 dias. Já estou comunicando hoje. Entende? Olha só, a professora Fernanda Scani entrando aí. Professora Grande Fê. Fernanda, seja bem-vinda. A Jupulino da Sonora, uma galera bacana aqui, lotando. Juju. Vou anotar todos os nomes aqui que elas vão participar das próximas lives. E professora Fernanda, Olha aqui. Juliana, já estão convidadas. Pedro, Mas é isso, então então o que eu a acho gente está vendo a princípio é uma incompatibilidade ainda da legislação com a realidade que está acontecendo, né? Uma precarização, que há uma tendência também de precarização, né? E uma necessidade aí de uma tutela adequada, porque a gente sabe que isso é algo que não vai desaparecer, sempre vai acontecer. Então, na verdade, é aquela questão da mentalidade, a gente observar isso com uma mentalidade correta, né? Não com uma mentalidade ultrapassada, e colocar na balança para que seja algo viável, tanto para o empregador quanto o empregado, e um pouco menos excessivo, como está acontecendo, e a gente tem visto isso, né? Você sabe que aí você bateu num outro ponto que daí a gente deixa também para uma próxima, de que é a uberização, né, que vem do direito digital. O direito digital ele trouxe para uma praga para o direito do trabalho, tá? Eu não vou te xingar, não, Eu mas sabia que você ia reclamar. graças à tecnologia desenfreada aí que nós temos, viramos a chamada uberização, que, aliás, está em várias cadeiras de doutorado. Vários pesquisadores estão escrevendo sobre a uberização. Aliás, você quer me deixar emputecido, com perdão da palavra, eu sei que tem vários amigos aqui, é você falar, é o cara que, quem já teve aula comigo sabe, em direito do trabalho, você botar uma foto na internet, o sujeito com aquela caixa da iFood na cabeça, no meio de uma chuva tremenda, e aí alguém fala lá, quem quer consegue. Cara, esse cara tá tentando não passar fome, só isso. Não é que ele conseguiu. E isso é em detrimento dessa tecnologia desenfreada. A gente pede hoje muito facilmente uma comida, que qualquer que seja, no nosso aplicativo, vem aqui uma pessoa que está recebendo uma miséria, que é da uberização, recebe por entrega. E o segundo ponto, que é mais complexo ainda, e se esse motoboy ou esse cara de bicicleta, porque às vezes ele também está numa bike, ele cai na rua, sofre um acidente, quem vai pagar por ele? Algumas plataformas se movimentaram para falar, eu garanto o direito mínimo, mas até então não tinha nada, e legalmente não tem nada. E o É uma próprio glamorização do absurdo, né? Do inaceitável, do que não poderia acontecer. e o próprio TST entende que esse cara é autônomo. Quer dizer, e você vai me falar, porque aí eu bato numa aula, eu faço a pergunta bem simples para os caras. O Uber, ele é autônomo? Ah, professor, ele é autônomo. Aí eu falo, então vamos lá, vamos bater os 5 requisitos e ver se ele é mesmo. Primeiro é subordinação. Uber recebe ordem? Não tenha dúvida. Eu faço a mesma piada com toda aula. Eu falei, tá, se eu não recebesse ordem, eu poderia entrar no meu carro de sunga e buscar vocês de sunga. Aí você vai entrar no carro, tem um doido de sunga, você fala, pá, eu vou denunciar esse maluco. E aí eu sou excluído da plataforma, então eu estou subordinado a umas ordens. Não vou falar que eu não sou. Ah, Até as professor, mas eu não quero. balinhas, né? Tem que ter balinha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí você fala, é habitualidade. A gente tem que tirar da cabeça, olha, que o habitual é de segunda a sexta. Se eu faço Uber que segunda, quarta e sexta, eu sou habitual. Então você tem uma habitualidade.
Onerosidade, todo mundo sabe que eu recebo para ser Uber lá, né? Cai na maquininha. Pessoalidade, a Uber pergunta, é o motorista é o Pedro? Confirme lá se é o Pedro. E eu sou uma pessoa física, até onde eu sei. Então, assim, por que não é empregado? Porque as plataformas tiram uma fortuna em cima dessas pessoas, eles morrem. Você pega acidentes, esses caras não sofrem. E quem se preocupa com eles? Ninguém. A gente glamourou. Foi o que você falou, virou glamour do absurdo. Então, olha, esse direito, essa parte do digital eu posso bater, né? Isso é decorrência dessa tecnologia. A legislação ainda não acompanha. Ó, vamos ver aqui, tem uma pergunta aí, ali, ó. Adicional para por ficar presa. Pode ser uma solução, não digo uma solução, mas já é um começo de alguma coisa, né? Então, nós temos aí o que ela falou, acho que vai ter muita água para passar debaixo do riacho, porque o direito digital ele vem se reinventando todo dia. Todo dia. E o direito do trabalho não está conseguindo acompanhar isso. E aí a gente está discutindo no Congresso coisas absurdas. Deixa para lá, né, o que está sendo discutido lá mesmo. É absurdo. É absurdo. Pedro, o pessoal gostou do tema. Você viu que teve um monte de pergunta, teve bastante participação. Eu só vou encerrar porque eu sei que você tem aula e eu não quero atrapalhar teu horário de aula. Já quero te convidar para uma próxima discussão. Hã? Então, vamos falar da uberização na próxima, que é um tema que eu detesto, eu adoro bater. Vamos fazer uma próxima discussão. A todos vocês que estão presentes. A gente também está discutindo sobre direito digital todas as quartas-feiras. Vamos começar a fazer às 18h30, porque o pessoal pediu para fazer um pouquinho, conseguir acompanhar antes da aula, tá? Então, quero convidar vocês para participar. E logo a gente já vai divulgar uma nova live com o professor Pedro para a gente falar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos. Pedro, obrigada de coração. Beijo grande para você. Excelente aula. Ale, obrigado. Eu vou agradecer a meus amigos. Vamos lá. FMU São Judas, EPD e Legale, né, que é os locais aí que a gente está. E o pessoal que também comigo na Uninove, porque eu vi que temos alguns também. Então, a Ale também foi da Uninove. Obrigado, meus amigos. Vocês são incríveis. E o que vale para é essa participação de vocês, senão a gente nem estaria aqui, né, Ale? Sem dúvida.